Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Alanzinho. Salve, salve, meus lindos e minhas lindas! Tudo bem? Tô vendo a galera comentando aqui de inscrição em FIES, inscrição no ProUni. Já desejo aqui o meu ótimo resultado a vocês, né? A galera que tá aí na busca de entrar numa faculdade agora, né? Com FIES e ProUni, entrar numa faculdade particular, seja com bolsa integral ou financiando a universidade, né? A gente sabe que tem muitas faculdades que são particulares e são muito boas, né? Então, de verdade, desejo a vocês tudo de bom, né? Nessa tentativa. E já adianto pra vocês, cara, que a galera que vai tentar FIES, mano, é um processo complicado, assim. Não tô falando pra desestimular ninguém, não. Mas, cara, é um negócio que tu não tem muita informação. Tu liga pra universidade, a universidade não sabe o que é. Tu não consegue falar com o INEP. É um negócio muito doido, tem que ficar assistindo vídeo de um monte de gente. A melhor coisa que eu digo pra vocês é, tenta conhecer alguém que já fez FIES na vida, sabe muito bem como é que tem que fazer e pede as dicas, sacou? De verdade. Então, boa tarde a todos e a todas. Cada semana mais cabeludo. Olha como é que o moleque tá. Que isso, gente? Chama! O gramado tá ficando populoso, é ou não é? A parte de trás ainda não muito. Mas aqui, ó, de frente já sou quase um ex-careca. Sou quase um ex-careca, é ou não é? Densidade demográfica nessa cabeça aí. Porra, densidade capilar, é ou não é? Porra, os cabelinhos estão nascendo, é ou não é? Tamo junto, parabéns pra galera que tá conseguindo as coisas aí, né? Mas é isso, gente, é isso, vamos seguir nossa vida. Hoje é a nossa segunda aula de funções orgânicas, segunda aula de hidrocarbonetos, e a gente já fala de mais uma função orgânica aqui, que são os aletos de alquila. Semana passada, a gente falou sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias abertas, não foi isso? Falei com vocês de alcano, falei de alceno, falei de alcadieno, falei de alcino, e a gente citou, inclusive, as ramificações que são possíveis de aparecer para vocês. Tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte, esse é o momento que a gente vai conversar sobre os outros hidrocarbonetos que surgem pra gente. São eles os ciclanos, os ciclenos e os hidrocarbonetos aromáticos. E vamos começar falando aqui sobre os ciclanos ou cicloalcanos. Primeiro, o que são ciclanos ou cicloalcanos? Bom, gente, esse tipo de hidrocarboneto, essa subfunção, ela indica pra gente que são, primeiro, acima de tudo, hidrocarbonetos, ou seja, moléculas formadas somente por hidrogênio e carbono. Agora, além disso, eles apresentam cadeia carbônica fechada. E, além disso, eles apresentam somente ligação simples. Opa, para que ele seja um ciclano, para que ele seja um cicloalcano, ele tem que ser um ciclo, tem que ter cadeia fechada, e só pode ter ligação simples. Lembra que an no meio do nome indica pra gente ligação simples? Então, para que a gente tenha um ciclano, a sua fórmula geral, ou seja, a fórmula que é referente a todo tipo de ciclano, vai ser CnH2n. Repara que o número de hidrogênios no ciclano que a gente tem sempre vai ser o dobro do número de carbonos que existem nessa molécula, tá? Então trago para vocês aqui algumas fórmulas e a gente tem aqui, ó, C4H8. O número de hidrogênios
é o dobro do número de carbonos. Aqui, C8H16, o número de hidrogênios, é o dobro do número de átomos de carbono. Aqui, C22H44, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Tudo bem? Alan, essa fórmula geral apareceu semana passada nos alcenos. É a mesma coisa ou você cometeu algum erro? É a mesma coisa, gente. É literalmente a mesma coisa. Com a fórmula CnH2n, não dá somente olhando para a fórmula molecular, você prever se esse cara vai ser um ciclano ou se ele vai ser um alceno. Tanto que a gente vai dizer lá na frente que eles vão ser isômeros de cadeia, mas esse é um bate-papo lá pra frente. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre os ciclanos ou cicloalcanos no quadro. Vem comigo, galera. Bom, quando a gente fala sobre os ciclanos ou os cicloalcanos, a gente tem cadeias fechadas e que só tem ligação simples entre carbonos ali dentro. Beleza? Então essa daqui é a característica de um ciclano, de um cicloalcano. Mas Alan, como é que eu faço para dar um nome para ele? O nome é muito semelhante ao nome da semana passada. A diferença é que agora a gente precisa acrescentar um detalhezinho a mais no nome. Repara aqui no seguinte, como essa cadeia ela é uma cadeia fechada, eu tenho que, além de indicar o número de carbonos, com met, et, prop, but, além de indicar o tipo de ligação, além de indicar que é um hidrocarboneto, eu tenho que acrescentar na nomenclatura a palavra ciclo, para indicar que esse composto é ou apresenta uma cadeia fechada. Bom, essa cadeia daqui, ela não tem ramificação. E ela tem, no total, 5 átomos de carbono. É uma cadeia fechada, então ciclo. Se são 5 átomos de carbono, o prefixo para 5 átomos de carbono é o prefixo pente. Então esse cara tem cadeia fechada, uma cadeia que tem 5 carbonos, ciclopente. Agora, se ele só tem ligação simples, esse cara é um ciclopentan. Lembra? An para simples, en para dupla, in para tripla. Se ele é um hidrocarboneto, ele termina a sua nomenclatura com a letra O. Então esse camarada, ele é conhecido como ciclopentano. Essa é a nomenclatura dele. Cadeia fechada, 5 carbonos, só tem ligação simples, é um hidrocarboneto. Maravilha? Pô, gente, não é tão complexo assim. Dá pra gente levar, dá pra gente fazer, vai. Ah, vai, sem medo, sem medo. Vocês são capazes. A parte de nomenclatura, ela vai ficando mais interessante. Boa, Lari, mandou bem, cara. Mandou bem, mandou bem. Tamo junto, Bruninha. Tamo junto, minha querida. Bom, Alan, e agora? Se eu pegar uma cadeia fechada que apresenta ramificação, deixa eu falar uma coisa pra vocês que é um erro muito comum que a galera acaba cometendo. O pessoal olha pra essa molécula daqui. Se eu chegar e perguntar quantos carbonos eu tenho na cadeia principal, tem uma galera que erroneamente, na hora de contar os carbonos da cadeia principal, começa da parte aberta e entra na parte fechada. Gente, não faz isso. Ah, professor, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Não é isso. Quando eu tenho uma parte fechada e uma parte aberta, ou a parte fechada é a cadeia principal, ou a parte aberta é a cadeia principal. O maior vai ser a cadeia principal. Se eu tenho uma parte fechada com 4 carbonos e uma parte aberta com 2, a minha cadeia principal é a parte fechada. Entende o que eu estou falando? Fez sentido? Então, a minha parte fechada é a minha cadeia principal. Logo, isso daqui é uma ramificação. Então, vamos marcar isso só para a gente saber? Isso daqui é a minha CP, é a minha cadeia principal, enquanto que isso daqui é a minha ramificação daquela cadeia. Como a cadeia ela é fechada, o carbono 1, quem vai definir pra gente, somos nós mesmos, lembrando sempre de utilizar os menores números. Mas se eu tenho uma cadeia fechada com uma única ramificação, essa ramificação ela necessariamente está no primeiro carbono. Uma cadeia fechada com uma única ramificação, tendo só ligação simples, você não vai botar o número, porque ela sempre vai ficar no carbono 1. Então como é que fica o nome dele? Vem comigo. Ramificação com 2 carbonos, lembra? Prefixo et. Se eu trato como uma ramificação, esse cara é um etil. Só que é um etil que está preso numa cadeia fechada. Então ele é um etil ciclo. Cadeia fechada. 4 carbonos, met, et, prop, but. Então ele vai ser um but. Só tem ligação simples entre carbonos, ciclobutan. Se é um hidrocarboneto, ele termina com O. Então esse composto ele é chamado de etil
que é essa ramificação, ciclobutano, que é a minha cadeia principal. Boa, galera, tô vendo que o pessoal tá mandando bem, cara, estão mandando já antecipadamente as nomenclaturas no chat, tô curtindo, mano. Boa, boa, excelente. Então repara, não tem que dizer a posição desse cara. Cadeia fechada com só ligação simples, com uma ramificação, pô, não tem que dizer a posição. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se tiver duas ou mais ramificações, aí eu preciso dizer qual vai ser a posição ou quais vão ser as posições. Nesse caso, eu tenho uma cadeia fechada com 6 átomos de carbono e eu tenho 3 ramificações. Aqui não tem jeito. Aqui eu preciso dizer quais serão as posições. Tudo bem? Então vem comigo. Ó, aqui, como a gente vai definir o carbono 1 de tal forma a ter os menores números, o carbono 1 vai ser o carbono ou dessa ramificação ou dessa ramificação. Não da do meio, tá, gente? Porque eu quero gerar os menores números para todas essas ramificações. Se esse for o carbono 1, esse daqui é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4, esse é o 5 e esse é o carbono 6. Agora repara, ramificação com um carbono a gente chama de metil, com um carbono a gente chama de metil, mais um carbono eu chamo de metil. Quando a gente tem 3 ramificações iguais, o que eu faço é colocar tri antes, para poder indicar que são 3. Só que quais são as posições? Agora eu preciso dizer. No carbono 1, no carbono 2 e no carbono 3, a gente separa números por vírgula. 1, 2, 3. Eu tenho 3, ou seja, eu tenho trimetil. Sacou a parada? São 3 ramificações metil. Então, 1, 2, 3, trimetil. Cadeia fechada, então ciclo. São 6 carbonos, ciclohex, só tem ligação simples, ciclohexan, termina com O. Repara que aqui eu boto o hífen porque tem uma letra H. Se eu não colocasse o hífen, colocasse tudo junto, ficaria um H entre vogais, que no português não tem muito sentido. Então, se eu colocar o H, eu coloco o hífen. Poderia tirar o H? Poderia, desde que eu tirasse o H e tirasse também o hífen. Ficaria ciclohexano direto. Ou seja, poderia colocar o nome desse cara assim, ó. Ciclohexano, tudo junto. Sem o H e sem o hífen. Poderia, não tem nenhum problema. Beleza? A galera tá mandando bem. Boa, Lari. Boa. Boa, Fernandinha. Tirou onda. Faltou só o hífen ali, hein, Fernandinha? Demorou? Show de bola? Então, galera, é assim que funciona. É assim que a gente dá um nome. Mas eu vou aperfeiçoar um pouquinho os conhecimentos de vocês. Vem comigo nesse exemplo daqui. Esse exemplo, ele parece um exemplo inofensivo. Só que ele não é tão inofensivo assim. Tá? Eu vou explicar isso para vocês com mais calma. Vem comigo. Para começar, isso daqui é uma ramificação metil. Isso daqui é uma ramificação etil. A gente sabe que quando a gente tem ramificações diferentes, eu preciso colocá-las em ordem alfabética. Não é isso? Então, na hora da gente escrever o nome, esse camarada vai ficar assim, ó. Tananã, tananã, etil. Tananã, tananã, metil. Eu vou ter que colocar número aqui. E a cadeia principal é uma cadeia fechada, então ciclo. São 6 carbonos, hexano. Maravilha, é isso, povo. Só que calma. A pegadinha nessa questão surge na numeração. Deixa eu explicar para vocês melhor por que a pegadinha está na numeração. Você tem aqui 2 possibilidades de número para colocar ali dentro. Como assim? Eu posso, por exemplo, colocar o carbono do metil como sendo o carbono 1. Se o carbono do metil for o carbono 1, necessariamente o do etil vai ser o carbono 2. E a gente vai seguir a ordem aqui no sentido horário. Tá aqui. Se eu por acaso fizer isso, o etil fica na posição 2 e o metil fica na posição 1. Só que eu tenho uma outra possibilidade de nomenclatura, com outro número, ou com outros números. Metil, ciclo, hexano.
Qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é, ao invés de colocar o metil como carbono 1, colocar o etil como carbono 1. Se por acaso eu colocar o etil como carbono 1, necessariamente o carbono 2 é o de cima. Aí a gente vai seguir aqui no sentido anti-horário. 4, 5, 6. Se eu fizer isso, o etil fica no carbono 1 e o metil fica no carbono 2. Olha lá. Repara que as duas nomenclaturas são muito semelhantes. O que muda pra gente é, ao invés de colocar 2 e 1, é colocar 1 e 2. Quando a gente tem duas contagens possíveis e a gente usa os mesmos números, a prioridade de nomenclatura é aquela que vai gerar o menor número para a ramificação que vem primeiro na ordem alfabética. Como assim? Esse daqui é o jeito incorreto, esse daqui é o jeito correto. Então, somente se eu tiver duas contagens que vão gerar os mesmos números, a ramificação que vem na frente da nomenclatura tem que ter os menores números. Gente, isso não é para qualquer situação, somente se eu tiver duas contagens com os mesmos números. Beleza, gente? Cuidado com isso, atenção nesse detalhe. Beleza, meu povo? Show de bola? Guarda isso no coração de vocês, que pode ser bastante útil. Show? Guarda essa informaçãozinha aqui no teu coração, que pode ser bastante legal de vocês terem. Show? Bom, falamos aqui sobre os nossos conhecidos ciclanos ou cicloalcanos. Beleza? Tem particularidades? Tem. Guarda isso no teu coração. Mas vamos seguir nossa vida para a gente poder continuar falando sobre outros hidrocarbonetos que são presentes na nossa vida. Como, por exemplo, os ciclenos ou cicloalcenos. Vem comigo para o quadro. Olha aqui, meu povo. Os ciclenos ou cicloalcenos apresentam cadeia fechada, daí o ciclo, só que agora eles têm uma ligação dupla. Tá, Alan, o que isso muda? Quando eu boto dupla, eu reduzo 2 hidrogênios em relação à fórmula geral. Então a fórmula dele passa a ser CnH2n-2, como está aparecendo aqui embaixo nesses exemplos. Bom, o que interessa pra gente nessa parte é a gente olhar a nomenclatura deles. Então faz o seguinte, vem comigo de novo pro quadro, vem comigo aqui. Olha só, vem comigo de novo. Vamos lá. Pra gente poder interpretar, eu vi que alguém falou sobre não ter entendido essa parte, acho que foi a Lara. Ó, vou explicar de novo aqui pra vocês, tá? Vou explicar de novo. Tá? Esse exemplo aqui de cima. Pode ser? Beleza? Só pra não ficar dúvida. Ó, quando a gente constrói duas... Quer ver? Vou usar aqui de rascunho, tá? Vou usar aqui de rascunho. Beleza? Imagina que eu tenho a seguinte molécula, ó, sem ser cadeia fechada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Aí vamos supor que eu faça assim, ó. Botar um metil aqui e vou botar um etil aqui. Certo? Vamos supor que eu pegue essa molécula. Show? Então, aqui a gente tem um metil, aqui a gente tem um metil. Quais são as contagens possíveis? Ué, eu posso contar da esquerda para a direita, não é isso? 3, 4, 5, 6 e 7. Ou eu posso contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se eu usar o número de roxo, como é que vai ficar? Etil vem primeiro pela ordem alfabética. Então é primeiro etil, depois metil. Como é que vai ficar? Pela contagem de roxo, o etil está no carbono 5. Então ficaria 5 etil. Na contagem de roxo, 3 metil. Cadeia principal com 7 carbonos, heptano. Tá aqui. Como é que ficaria a contagem de vermelho? Depois vocês me dizem se vocês entenderam, tá? Como é que ficaria a contagem de vermelho? O etil estaria no carbono 3 e o metil no carbono 5. Então ficaria 3 etil, 5 metil, heptano. Esse seria o nome. Vocês reparam que nas duas nomenclaturas eu usei os números 5 e 3? Em uma eu botei 5 e 3, na outra eu botei 3 e 5. Somente na situação de você ter usado os mesmos números, o nome correto é aquele que tem o menor número na ramificação que vem primeiro na ordem alfabética. Então, nesse caso aqui de baixo, o jeito certo é o de baixo
e o errado é o de cima. Beleza? Foi? Depois me dá um feedback no chat para eu saber se vocês conseguiram pegar a ideia. Beleza? Ó, a Alessandra tinha perguntado ali, acho que já consegui responder. Beleza? Show? A Nadine botou assim, estava resolvendo algumas questões e me deparei com as ramificações com nomenclatura SEC, TERC, ISO, NEL. O que isso significa? Nadine, eu não sei se você assistiu a aula da semana passada, mas na aula da semana passada eu falei exatamente sobre elas. Tem uma apresentação da aula da semana passada onde eu falo, a última imagem da apresentação são todas essas ramificações, tá? Então depois dá uma olhadinha na aula da semana passada, tá bom? Para você poder não ficar com dúvida. Beleza? Mas galera, ó, queria aproveitar esse momento para falar o seguinte, gente. Nas minhas aulas, pelo menos, nunca assista uma aula sem ter assistido a aula anterior. Porque na minha aula, uma coisa vai depender da outra. Senão vocês vão acabar ficando um pouco perdidos. Beleza? Show? Tá, vou apagar aqui porque aqui era só meu rascunho, tá, gente? Vou apagar aqui rapidinho. Só pra gente poder pegar essa ideia. Maravilha, vamos seguir nossa vida? Ó, então nos ciclenos ou nos cicloalcenos, a gente vai ter uma cadeia fechada e a gente vai ter ligação dupla presente. Deixa eu te chamar a atenção do seguinte. Quando a gente trabalha com cadeia fechada e tem insaturação, como é que fica o nome dele? Bom, olhando para essa molécula, eu tenho uma cadeia fechada, então ciclo, são 6 átomos de carbono, então ciclo X. Só que agora tem ligação dupla, então fica ciclohexene e termina com O. Esse cara é um ciclohexeno. Alan, tem que dizer a posição da dupla? Não, porque eu vou começar por ela, se eu for contar. Então ele vai estar sempre no carbono 1. Tudo bem? Então não tem que dizer a posição da dupla aqui. Show? Agora eu quero de novo muita atenção de vocês, então tirem qualquer distração que surja na tua vida. E olha para cá para você tentar entender a ideia. Toda vez que nós nos depararmos com uma molécula que tem ligação dupla e que tem ramificação, vocês têm que entender que a prioridade para assumir os menores números sempre vai ser da ligação dupla. Beleza? É sempre a insaturação. A insaturação, ela tem prioridade sobre a ramificação. Então, se você for colocar a numeração, você tem que colocar o carbono 1 para a ligação dupla. Beleza? Então atenção nesse detalhe, gente. Atenção nesse detalhe. Então entre ramificação e insaturação, a insaturação tem prioridade. Beleza. Mas e aí, Alan? Aí é o seguinte. Toda vez que eu colocar o número 1 para um carbono da dupla, olha o que eu vou te falar, gente. Anota isso no post-it, vai. Anota no post-it. Toda vez que eu colocar o carbono 1 no carbono da dupla, o 2 necessariamente é o outro da dupla. Como assim? Se eu botar esse carbono daqui como sendo o carbono 1, necessariamente o de cima é o 2. E a contagem segue o sentido horário. Se eu colocar esse como carbono 1, eu não posso botar esse como 2. Não posso. Se esse é o 1, o 2 é o outro da dupla. Sacou? E aí vai ficar 1, 2, 3, 4 e a ramificação fica na posição 5. Não é legal. Eu posso colocar como carbono 1 esse carbono da dupla, porque o 2 vai ser o outro da dupla. Esse daqui vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4 e esse vai ser o 5. Se ligou na parada? Aí como é que vai ficar o nome então? Primeiro, essa ramificação que está aqui, eu apresentei semana passada. São 3 carbonos, então é um propil. Propil preso pelo carbono do meio eu chamo de isopropil ou de sec-propil. Vamos usar iso que é mais comum? Vem comigo. Ó, na posição 3, você vai ter um isopropil, que é essa ramificação daqui. Cadeia principal, uma cadeia fechada, então ciclo. 5 carbonos ciclopente. Se tem dupla, termina com eno. Então ele é um 3-isopropil, ciclopenteno. Não tem que dizer a posição da dupla, porque ela vai ser o carbono 1. Tá? Isso só vai valer para os ciclenos? Sim, sim. É porque é onde tem dupla, né? É onde tem dupla. Sacou, Mari? É onde tem dupla. Senão, não vai ter dupla, né? Tem que ser cicleno. Show? Maravilha, né? Faz o seguinte, tira um print aqui desse quadro. Tira um print aqui. Beleza?
Perguntaram, falando que não sabe o que são haletos. Eu vou explicar isso ainda. Faz parte da aula. Tá? E Ganish, eu acho que fala assim. Vou apagar aqui, hein, povo. Vamos lá? Olha só. Vamos seguir o nosso fluxo aqui, povo. Vou pegar mais um exemplo de ciclo alceno, tá? Mais um exemplinho aqui pra gente. Olha só, meu povo. Deixa eu pegar mais um caso aqui pra vocês. Se eu chegar aqui e colocar isso daqui. Botei aqui, botar essa dupla aqui. Vou botar essa ramificação aqui. Vou botar essa ramificação aqui. E eu vou botar essa ramificação aqui. Como é que ficaria o nome desse cara? Vamos lá? Como é que ficaria o nome desse cara? Primeiro, o carbono 1 tem que ser o da dupla. Mas qual da dupla? Pode ser o de cima ou pode ser o de baixo. Para eu gerar os menores números para essas ramificações, pô, faz mais sentido a gente colocar o carbono 1 aqui. Porque o 2 é o outro da dupla. Então esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4, esse vai ser o 5 e esse vai ser o 6. Sendo assim, como é que vai ficar a nomenclatura desse cara? Nas posições 3 e 4, a gente tem duas ramificações etil. Então vai ficar 3,4 de etil. São essas duas ramificações com dois carbonos. No carbono 5, você tem um metil. Então vai ficar, no carbono 5, você tem um metil. A cadeia principal é uma cadeia fechada com 6 carbonos, então ciclohexeno. Não esquece do en, tá, gente? Para dizer que tem ligação dupla. Beleza? E é assim que fica a nomenclatura dele. Show de bola, povo? Maravilha? Então, fechamos aqui o nosso número 2, que são os ciclenos, e a gente já pode partir para o número 3, que são os nossos hidrocarbonetos, chamados de hidrocarbonetos aromáticos. Hidrocarbonetos aromáticos. Faz o seguinte, vem comigo aqui para a apresentação. Boa, Larinha, 3,4 de etil, 5 metil ciclohexeno. Tá voando, mulher. Maneiro, maneiro. Por que as ramificações têm... Por que a ramificação tem 3 carbonos? Aqui, ó, joga aqui para mim rapidinho. Tem 3 carbonos? Aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza? Tem 3 carbonos aqui. Show de bola? Maravilha? Show? Ali eu coloquei dietil porque são 2 etis. É isso mesmo. Belezura? Show? Bom, os hidrocarbonetos aromáticos, os principais e mais famosos, são esses que estão aqui no quadro. O benzeno é quando esse anel aromático ele é uma cadeia principal. A gente chama de benzeno. 2 anéis aromáticos naftaleno. 3 anéis aromáticos antraceno. Alan, tem que decorar esses caras? Calma. Esse sim. Esse você tem que saber. Mas você vai acabar aprendendo porque a gente fala muito sobre ele. O naftaleno e o antraceno, sinceramente, são menos frequentes para vocês. De verdade. Tá? Beleza? O benzeno tu tem que conhecer. Tem que conhecer. Só que eu preciso chamar a atenção de vocês pelo seguinte. A gente precisa ficar muito atento, gente, mas muito atento mesmo, quando a gente for trabalhar com anel aromático. Eu preciso, gente, fielmente saber se o anel aromático ele vai ser a minha cadeia principal ou se o anel aromático vai ser uma ramificação daquela cadeia principal. Tudo vai depender do tamanho da cadeia. Se a cadeia principal for um anel aromático, for um único anel aromático, eu chamo de benzeno. Agora, se ele for uma ramificação, eu chamo de fenil. Vou trazer exemplos para vocês aqui para a gente poder pegar a ideia. Vem comigo para o quadro. Olha só. Se eu chegar para vocês e colocar isso daqui. Se eu chegar para vocês e pegar esse anel aromático e colocar nesse anel aromático uma ramificação metil. Se isso acontecer, a gente vai ter como cadeia principal o próprio anel aromático e esse cara daqui é uma ramificação desse anel aromático. Tudo bem? Beleza? Então como é que fica o nome dele? Vem comigo aqui. Ó, um único carbono aqui em cima eu chamo de metil. Ele está preso em um anel aromático. Esse anel aromático, se ele é a cadeia principal, eu chamo de benzeno. Metilbenzeno. O nome usual para esse cara, o nome usual é tolueno. Beleza? Então, se eu pegar um anel aromático
monossubstituído, ou seja, com uma única ramificação, o nome fica desse jeito. Agora, deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhe. Vem comigo. E se eu chegasse aqui e fizesse essa molécula que eu estou colocando aqui para vocês? Olha essa molécula que eu estou colocando aqui para vocês. Olha lá que doideira. Nessa molécula, um dos anéis é a cadeia principal e o outro é uma ramificação. Tanto faz qual é qual. Sacou? É como se eu chegasse para vocês e falasse assim, por exemplo, esse cara daqui é a minha cadeia principal, enquanto que esse cara que está aqui é a minha ramificação. Sacou a parada? E aí, quando a gente vai construir o nome, eu tenho que ficar atento. Tem que ficar atento. Por quê? Anel aromático como ramificação, o nome que a gente vai dar vai ser fenil. Anel aromático como cadeia principal, a gente chama de benzeno. Cuidado, gente, com essa nomenclatura. Esse é o fenilbenzeno, um anel aromático preso no benzeno. Beleza, gente? Não é tão complexo assim. Perfeito? Ó, a Lari perguntou assim, se não precisa numerar. Quando eu tenho uma única ramificação na cadeia fechada, não. Porque ela vai estar sempre no carbono 1. Mandou bem, mandou bem. Isso mesmo. Show? Tá, agora vamos melhorar um pouquinho. Ó, vamos partir aqui pro lado. Vamos melhorar aqui um pouquinho. Se eu chegar para vocês e colocar o seguinte, olha só. Quando a gente tem anéis aromáticos dissubstituídos, eu preciso lembrar com vocês uma nomenclatura. Uma nomenclatura que vale a pena vocês terem. Vamos lá. Vou botar aqui uma exclamação para chamar a atenção de vocês. Eu vou escrever assim. Aromáticos dissubstituídos. Quando eu tenho um anel aromático dissubstituído, o que isso significa? Significa que a gente pode ter 3 formas de escrevê-lo. Vou botar aqui para vocês 3 anéis aromáticos para poder colocar ali exatamente a situação onde cada um deles vai existir. Tá aqui. As 3 situações. Vamos lá. A primeira delas é a gente colocar uma ramificação aqui e uma ramificação aqui. A segunda é colocar uma ramificação aqui e uma aqui. E a terceira é colocar uma ramificação aqui e uma ramificação aqui. As posições são aqui 1 e 2, aqui 1 e 3, aqui 1 e 4. O que muda em relação a essas 3? Quando a gente usa a posição 1 e 2, na nomenclatura, ou eu falo 1 e 2, ou eu falo orto. Orto. 1 e 3, meta. E 1 e 4 eu chamo de para. Olha aqui, gente. Orto, meta e para. Orto, meta e para. OMP. OMP. Vem comigo. Orto, meta e para. OMP. Olho, mão e pé. Olho, mão e pé. Olho, mão e pé. Orto, meta e para. Sacou? Então esse daqui é um sequenciamento que pode ajudar vocês na hora de dar um nome. Quer ver? Vem comigo. Se eu chegasse para vocês e escrevesse esse anel aromático aqui. Botei aqui o anel aromático. E vou fazer isso daqui. Como é que ficaria o nome dele? Essa ramificação tem 2 carbonos, eu chamo de etil. Essa ramificação tem 2 carbonos, eu chamo de etil. Então vem comigo. Quais são as posições? 1 e 2, não é isso? Uma possibilidade de nome que a gente vai ter vai ser 1,2 de etil, para representar essas 2 ramificações, anel aromático, benzeno. Então, 1,2 de etilbenzeno é o nome do cara.
Uma outra possibilidade, o 1 e o 2 eu posso chamar de orto. Então, um outro nome que eu poderia dar para vocês seria ortodietilbenzeno. Maravilha? Ortodietilbenzeno. Show? É a nomenclatura que eu posso dar. Posso, ao invés de escrever orto, botar só a letra O. O-dietilbenzeno. Beleza? Várias paradas. Se a continuação da semana passada é sim, com certeza. Beleza? Foi que foi? Boa, mandou bem. Vero, acho que é Vero, né? Deve ser Verônica, né? Boa, boa, excelente, mano, excelente, tá mandando bem. É isso. Vamos pegar mais um aqui? Ó, vou pegar mais um doidão. Se eu chegar pra vocês e colocar o seguinte, ó, vou pegar um exemplo doidão, tá? Sem medo de ser feliz. Ó, eu vou pegar esse daqui, ó. Eu botei esse exemplo hoje dando aula presencial. Olha esse exemplo que eu tô colocando aqui pra vocês. Doideira, mano, doideira. Olha lá o exemplo. Meu Deus, professor, o que é isso? Vamos lá. Primeiro, o anel aromático do meio, ele é a minha cadeia principal. Um anel aromático como ramificação, eu chamo de fenil. Então, esse anel aromático aqui, ó, eu chamo de fenil. Quando a gente tem um anel aromático mais um carbono como ramificação, eu chamo esse cara daqui de benzil. Não confunde o fenil com o benzil. Não confunde fenil com benzil. Fenil é só o aromático, benzil é o aromático mais um carbono. Posições nesse anel. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Estou usando as posições 1 e 4. Como é que fica o nome dele, então? Ordem alfabética, benzil vem na frente, então vai ficar. No carbono 1, você tem um benzil. No carbono 4, você tem um fenil. E o anel aromático central é a minha cadeia principal. Eu chamo de benzeno. Beleza? Ó, posição 1 e 4, posição 1 e 4 é a posição para. Eu poderia utilizar aqui, ao invés de colocar o número 1 e o número 4, eu poderia utilizar a palavra para. Então eu chamaria de para, benzil, fenil, benzeno. Beleza? Doideira, doideira, né? Maneiro o nome, vai. Pô, maneiro, maneiro. Boa senha pro Wi-Fi, né? Bota lá a senha do Wi-Fi pra ninguém roubar teu Wi-Fi, pra não roubar teu dinheiro. Beleza? Perfeito? Bonitinho, né, cara? Bonitinho. Faz o seguinte, tira um print. Tira um print. Maneiro, maneiro. Excelente. Ó, o Gabriel botou assim. Por que a gente prioriza a ordem alfabética? Então, isso é uma regra construída pela IUPAC. IUPAC, International Union of Pure Applied Chemistry, é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. É ela que define as regras pra gente. Foi ela que falou que tem que ser ordem alfabética, tá? Então a gente não tem muita discussão com ela, não. Ela manda, a gente obedece. É ou não é? Sacou? Bom, vamos pros aletos. Ó, aleto não é mais hidrocarboneto, tá, povo? Aleto não é mais hidrocarboneto. Vamos falar sobre os aletos de alquila pra gente poder conversar aqui um pouquinho sobre eles. Bom, vamos nessa. Quando a gente fala sobre aleto de alquila, o que isso aqui significa? Vamos lá. A gente chama de aleto de alquila quando o meu composto orgânico ele apresentar um halogênio. Eu não sei se vocês já chegaram lá na Química da Carolzinha, na parte de tabela periódica. Quando você vai à tabela periódica, você percebe que a coluna 17, a 17ª coluna da tabela periódica, é a coluna dos halogênios. Sacou? Se você for lá, os principais halogênios que você conhece, que você encontra, são flúor, cloro, bromo e o iodo. São os principais, tem outros, tem o astato, por exemplo, mas esses são os mais importantes.
Quando a gente coloca um halogênio preso a uma cadeia carbônica, a gente vai ter um haleto de alquila. Por exemplo, vamos supor que eu coloque para vocês esse composto aqui, CH3, CH2, e eu vou pendurar nesse carbono, eu vou pendurar um átomo de cloro. Isso aqui vai ser um haleto de alquila, tá? E como é que eu faço para dar um nome para ele? É só você tratar o cloro como se fosse uma ramificação, beleza? Como se fosse uma ramificação. Não é uma ramificação, mas como se fosse. E o que eu chamo, ao invés de chamar de metil, etil, propil, eu dou o nome do halogênio. Tipo cloro, por exemplo. Beleza? Então aqui a gente vai chamar o seguinte. Esse cara, ele é o cloro, que é esse átomo que está aqui, preso em 2 carbonos, aí eu dou um nome como se fosse um hidrocarboneto normal. 2 carbonos, et. Só tem ligação simples, etan. Terminou com O. Esse cara é o cloroetano. Acabou. É isso. Um outro nome possível que a gente consegue dar para ele é chamar de cloreto de etila. Esse cara é o cloreto de etila. Beleza? É o nome do cara. Perfeito? Show? Ó, deixa eu chamar a atenção para vocês aqui de uma situação do meio ambiente, hein? Ó, aconteceu um acidente em Ohio, nos Estados Unidos, com um caminhão, na verdade com um trem, que acabou derramando uma substância extremamente tóxica, poluindo o meio ambiente, né? Sejam as vias, né, aquíferas, os rios e o ambiente, o ar que existia ali. A substância que ele derramou era essa daqui, ó. A substância que ele derramou era essa daqui. Esse cara daqui eu chamo de cloroeteno, ou eu posso chamar de cloreto de vinila. Lembra que o vinil são 2 carbonos com uma dupla? Teve um derramamento de cloreto de vinila, que é um composto bastante tóxico. E aí deu mó treta lá, mano. Beleza? Então eu acho que em algum vestibular do ano de vocês, alguém vai colocar essa parada. Eu acho que alguém vai colocar essa parada. Beleza? Tá, mas vamos pegar um outro exemplo? Se eu chegar para vocês e colocar, por exemplo, isso daqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês um bromo. Vou botar aqui para vocês mais um bromo. Tudo bem? E eu vou colocar aqui para vocês um metil. Tá aqui. Olha a molécula que eu desenhei ele para vocês. Bom, o grupo funcional, que é a parte que dá origem à função, nesse caso aqui o halogênio, né, o bromo, ele vai assumir a responsabilidade para ter os menores números. A ordem de prioridade é sempre o grupo funcional, que é o que dá origem à função orgânica, que é o que tem a maior prioridade de todas, depois insaturação e por último ramificação. Se esses bromos eles estão mais à direita, olha como é que fica o nome dele. Posição 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá para a gente dar um nome para ele? Olha como é que vai ficar. Nas posições 2 e 3, então, deixa eu botar aqui embaixo. Nas posições 2 e 3, você vai ter 2 bromos. Como é que fica aqui? 2 bromos fica dibromo. São 2 bromos, é como se fossem 2 metis. Ficaria dimetil, tá? Agora, na posição 4, você tem uma ramificação com um carbono, que eu chamo de metil. A cadeia principal tem 5 carbonos, então, pent, só tem ligação simples entre carbonos, pentan terminou com O. Então esse cara seria o 2,3 dibromo, 4 metil, pentano, são 5 carbonos na cadeia principal, só tem ligação simples e eu trato como se fosse um hidrocarboneto. Beleza, meu povo? Então é assim que funciona. Faz o seguinte, tira um print aqui, povo, tira um print aqui, vai. Show de bola. Boa, Mari, boa, boa. Mari, a única coisa que você está errando é que você está colocando um hífen entre o metil e o pentano, é a única coisa, de resto está tudo certo. Beleza? Então é bem tranquilo, gente, os haletos de alquila são de boa da gente trabalhar. Show?
Perfeito? Bom, gente, é isso. Vou me despedindo aqui nesse momento. Obrigado pela atenção de todos e todas. E é isso. Semana que vem a gente está junto de novo, seguindo, falando sobre mais funções orgânicas. Então vamos com tudo, que a gente tem bastante coisa para falar ainda durante o ano. Valeu? Ó, grande beijo no coração de todos e todas e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.